Eu sei, não foi o resultado ideal para o Sport. O resultado ideal mesmo seria o 0-0, Mirassol 0, Vila Nova 0, que até os 50 minutos do segundo tempo estava acontecendo exatamente esse placar. Primeiro que o jogo foi ridículo, um dos jogos mais ridículos dessa Série B, não tenho a menor dúvida em afirmar isso. Jogo sonolento, preguiçoso, chato, sem grande chance de gols e, principalmente, o número de finalizações. Olhem quantos chutes o Vila Nova finalizou em toda a partida. 3 vezes. Isso é uma coisa sem vergonha. Isso é uma sem vergonhice. Isso é uma coisa humilhante. Como é que tu passa o jogo todo e dá 3 chutes, pô, na partida toda? O Sport deu 4, pelo menos. Meu Deus do céu. Mas assim, além disso, o número de finalizações na barra é que me espanta. O Vila Nova chutou uma bola na barra em toda a partida e o Muralha foi lá e fez a defesa. E o Mirassol só chutou uma bola na barra, que foi justamente do gol. Das 14 finalizações do Mirassol, apenas uma na barra. Quer que eu faça o resumo do jogo? Se você não assistiu o jogo e só vê o replay do gol de Negueba, você assistiu o jogo todo. Você não perdeu nada, o jogo foi ridículo. E para variar, o Vila Nova continua apanhando fora de casa. O Vila Nova não vai subir enquanto não melhorar o aproveitamento fora de casa. E não só o aproveitamento, óbvio. Para melhorar o aproveitamento, ele tem que melhorar o desempenho. Ah, e dentro de casa ele é o melhor mandante. É, mas eu já adianto para vocês. Essa casinha, esse castelo construído, tende a desmoronar com o decorrer das próximas rodadas. Sabe por quê? Porque o Vila Nova não vem jogando bem. Não é só fora de casa que o Vila Nova não vem jogando bem. Ele não joga nada em casa também. Vem conquistando os resultados, mas não vem jogando bem. E acho que já vai tropeçar nos próximos jogos em casa e já vai se distanciar um pouco mais do G4. Se não melhorar o desempenho dentro e fora de casa, não sobe nem a pau. Tenho convicção em afirmar isso. Se melhorar o desempenho, aí as coisas podem mudar. Mas para o Vila Nova subir, tá muito difícil. A sequência não é muito fácil e, principalmente, tem que vencer fora. O Vila Nova é o 15º colocado como visitante. É um dos piores visitantes da competição, com 9 pontos, pô. A campanha do Vila Nova é a campanha do time rebaixado para a Série C, fora de casa. Não ganha de ninguém. São 9 pontos em 15 jogos. Não vai subir. Enquanto não ganhar fora de casa, não sobe nem a pau. Bom, gente, vamos passar aqui a situação da tabela de classificação do Sport, do Ceará, de todo mundo que briga para subir. O sarrafo para subir de quem está dentro do G4 está um pouco na mesma, mas diminuiu ainda um pouco, tá? E esse sarrafo pode diminuir, de fato, ainda mais se o Sport vencer do Ceará. Para quem está fora do G4, o sarrafo subiu, porque, óbvio, a galera do G4, o quarto colocado, venceu. E o Sport tem 2 jogos a menos ainda. Então, o sarrafo para quem está fora do G4 subiu. Esse resultado, gente, quer que eu faça o resumo? Foi péssimo para o Ceará. Foi péssimo para o América Mineiro. E, obviamente, foi péssimo para o Vila Nova, porque perdeu no confronto direto. Mas para o Sport pode ser espetacular. Só precisa que o Sport vença o jogo. É isso. Não é, precisa de uma combinação. Não, pô, só vai vencer do Ceará. Acabou. Jogamos em casa com o apoio do torcedor. Jogamos mais bola como mandante em relação ao Ceará, que vai ser o visitante na partida. Então, só precisa a gente fazer o nosso papel, que é vencer o jogo. Vamos passar aqui o cenário das rodadas e também passar aqui para vocês o gol, né? De Mirassol 1, Vila Nova 0. Antes disso, o recado para vocês da Montenegro Cargas. E esse vídeo é um oferecimento de Montenegro Cargas, há 10 anos transportando compromisso. Com matriz pernambucana, atende com coletas e entregas fracionadas suas unidades do Rio de Janeiro, Guarulhos e Feira de Santana, na Bahia. Com a Montenegro Cargas, sua entrega é garantida no prazo e no preço justo para todo o Brasil. Faça sua cotação no site www.montenegrocargas.com.br. Rapaziada, primeiro em tela aí para vocês a tabela de classificação. O Novo Horizontino jogou nessa rodada e já apanhou do Amazonas, tem 54 pontos em 30 jogos, aproveitamento de 60%. O Santos pode assumir a liderança na próxima rodada, se empatar contra o Goiás, já vai a 54 pontos e ultrapassa o próprio Novo Horizontino pelo critério de saldo de gols, é o dobro de saldo do Santos em relação ao Novo Horizontino. O Santos tem um aproveitamento nesse momento de 60,9%. O Mirassol é o terceiro colocado com 50 pontos. Venceu esse jogo e ultrapassou o Sport na tabela de classificação. Mas é bom deixar bem claro, com 30 jogos realizados. O Sport ainda tem 2 jogos para fazer, um contra o Ceará, amanhã na segunda-feira, e o outro contra o Operário, o jogo atrasado lá no dia 16 de outubro, daqui a 10 dias aproximadamente. E aí, naturalmente, o Sport tende a recuperar essa vaguinha ali na terceira colocação com o decorrer das rodadas.
Beleza. O Sport, nesse momento, é o quarto colocado, com 55,95% de aproveitamento. E aí, parênteses, pelo aproveitamento, o Sport segue sendo o terceiro. Por quê? Porque tem 2 jogos a menos, é óbvio. O Mirassol ele tem 55,56% de aproveitamento. E aí, vamos lá, vamos para a matemática agora, tá? 55,6% de aproveitamento. Você multiplica por 114 e o Mirassol ele tende a chegar aqui, ó, a 63,38 pontos. Vamos jogar 63? 63, tá? A régua é 63. Para tu subir, tu tem que fazer, para tu garantir o teu acesso, 63 mais 1, 64. A régua subiu. Mas a régua não subiu para o Sport, para o Mirassol, para o Santos, para o Novo Horizontino, não. Para a galera que está dentro do G4, a régua até deu uma descida aqui. Eu vou trazer o dado para vocês estatístico da coisa. Então, assim, esse resultado foi péssimo para o Ceará, que vai ter que melhorar ainda mais a sua campanha, o seu desempenho daqui para lá, seu aproveitamento daqui para o final da Série B. Esse resultado foi péssimo para o América Mineiro, péssimo para o Vila Nova, é óbvio isso. Para o Sport não foi péssimo. E aí vamos lá, né? A régua, só para deixar claro, essa análise aqui de 64 é para quem está fora do G4. É sempre bom deixar bem claro. Agora vamos para o outro ponto da análise. Antes de começar essa rodada, o quinto colocado era o Vila Nova, né? O Vila Nova com 46 pontos em 30 jogos. Beleza. Que ele tinha um aproveitamento ali um pouco superior ao do América Mineiro. E que se você projetasse a pontuação do Vila Nova, ó, vou até trazer aqui para vocês, na matemática, 46 pontos em 29 jogos, antes de completar esse jogo, tá? Ou seja, 46 sobre 87. Dá 52,3% aproximadamente. 52,3 vezes 114 daria ali basicamente 59,6 pontos que o Vila Nova tendia a fazer. Agora, com essa vitória do América Mineiro, o sarrafo ele desceu um pouquinho. Se tu analisar aqui a projeção do América Mineiro, vou até trazer aqui em tela, o América Mineiro ele tende a fazer 59,5. Vamos exagerar para 60 pontos. Ou seja, ainda assim o sarrafo ficou mais ou menos na mesma. 61 tu sobe. E essa é a análise, óbvio, de quem está dentro do G4. E aí, vamos lá. Se o Sport ganhar essa rodada do Ceará, 1-0, vamos jogar aqui 2-0, que é o meu palpite para a partida, beleza. Não vou nem colocar aqui a análise de jogo do Santos nesse momento, tá? O G4 ele vai se encaminhando muito. O Sport iria a 50, vai a 50 no caso, com um jogo a menos, abrindo 3 pontos do América Mineiro, abrindo 4 do Vila Nova e abrindo 5 do Ceará, gente. Com um jogo a menos. Então tu já vai encaminhar teu acesso à Série S se tu vencer do Ceará. Porque o sarrafo diminuiu. O Sport só precisaria fazer 11 pontos em 9 jogos. É um virtual time que subiu para a Série A. Ficaria no mesmo patamar do Santos e do Novo Horizontino. Lógico, para isso tem que vencer do Ceará. Agora, se ele perde do Ceará, vamos supor, o Sport perdeu do Ceará, aí de fato não vai ser um bom resultado, né? Pô, vai ser um péssimo resultado esse resultado do Mirassol contra o Vila Nova. O Ceará passaria o Sport na tabela de classificação, chegaria a 48 pontos e o Sport seria o quinto colocado. Óbvio que o Sport, pelo aproveitamento, ainda estaria no G4, pela razão óbvia, tem um jogo a menos. Mas o sarrafo para tu subir, de quem está fora e dentro do G4, ia subir automaticamente. Então, para quem está dentro do G4, é bom torcer para o Sport vencer do Ceará. Até para estancar ali essa galera com 47 pontos aí, e não subir ainda mais o sarrafo. E não abrir mais uma margem ali para que se o Santos tropece com o decorrer das rodadas, não suba mais e tal. Então, assim, é bom torcer para o Sport vencer esse jogo do Ceará. E aí, para complementar, esse jogo tem um caráter ainda maior do que o final da Copa do Mundo, pelo desenrolar da rodada, pela sequência e pela reta final do campeonato já. Se é final de Copa do Mundo para o Sport, para o Ceará é dobrado. Só que para pensar aí, torcedor do Ceará, o seu jogador, o seu goleiro, já está falando que vai fazer cera. O seu goleiro nem começou o jogo, ele já está pensando em cera. Se eu fosse você, eu estaria desesperado. E além dos desfalques que tu tem, tu não tá preocupado não, irmão? Tu ainda não entendeu a magnitude do que tu vai ter que escalar o Monte Everest 2.0, não, é? Se eu vou ter que escalar o Monte Everest, que nem vou, tá? A sequência do Sport é bem tranquila para subir. Não tô falando que já subi, mas a sequência em si, pela lógica, o Sport tem tudo para subir. Tu tá fora do G4, tem que escalar o Monte Everest 2.0 2 vezes, o Monte Everest. Aí teve gente, eu tô todo Ceará, rindo, como se já tivesse ganhando o jogo, pô, aqui no chat. É isso que eu fico impressionado, pô, com o torcedor. Bom,
régua passada em toda a análise da rodada. Agora vamos passar aqui para... só para complementar, né? Para a galera, pô, e o Santos? Tá. Se o Santos ganhar e tal, sei lá, vamos botar aqui que o Santos vença do Goiás, que eu não acho que isso vai acontecer, tá? Mas vamos supor que vença, o Santos subiu, né? Vai à liderança e encaminha até um título, possivelmente, com o decorrer das próximas rodadas. O Santos abriria 9 pontos para o quinto. Vamos deixar de enrolação. Mirassol 1, Vila Nova 0, golaço de Negueba. A diferença de Mirassol e Vila Nova para Sport e Mirassol, lá em Mirassol, semana passada, foi que nesse jogo aí teve um gol só. Porque o jogo foi ridículo, assim como foi o jogo passado, né? Para quem não é nem torcedor do Sport, nem do Mirassol e acompanhou aquele jogo, porra, que jogo horroroso. Para quem não é torcedor nem do Mirassol nem do Vila Nova, falou, pô, que jogo ridículo. E foi mesmo, o jogo foi muito ruim, tá, gente? Não foi pouco ruim, não, foi muito ruim. Mas o gol foi um golaço. Finalização de perna esquerda, canhotinha, Negueba, um míssil teleguiado no canto, bochecha da rede, não deu para Denis Júnior fazer a defesa, 1-0 Mirassol, colocando ali uma terrinha no Vila, que não vai ter uma sequência fácil, e de fato, deixando o Mirassol com boas condições de acesso da Série B para a Série A. Ó, essa aqui é a tabela do Mirassol, projetamos isso do empate para a vitória contra o Vila Nova, e aqui é do empate para a derrota contra o Santos. Mas como tu projetava aqui pelo menos de 3 a 4 pontos, o Mirassol ele já fez o dever de casa, venceu, pô, no confronto direto. Então, ele criou uma margem ali para poder tropeçar contra o Santos e depois recuperar os pontos em casa. Já o Vila segue naquela sua batida, né? Perde tudo em casa, perde tudo fora, melhor dizendo, e vai ter que recuperar os pontos em casa. Só que pelo desempenho que vem tendo, acho pouco provável conseguir somar os pontos necessários para subir, tá, gente? Já começou apanhando aí do Mirassol fora de casa. Bom, agora, para finalizar o vídeo de hoje, deixa o like aqui, tá? Se você ainda está acompanhando esse vídeo, deixa o like aqui para fortalecer, se inscrevam aqui no canal também e ativem as notificações. E outra, hoje não tem jogo de Série B, só é amanhã. Santos joga amanhã às 9 horas contra o Goiás e o Sport joga contra o Ceará também às 9 horas. Então, os jogos só vão acontecer amanhã. Hoje, eleições, vocês sabem, né? Já votei, viu? Porra, mas ainda é 9 horas, tá gravando vídeo de 8h30. Exatamente, fui votar de 8 horas da manhã. É 1 minuto da minha casa, basicamente, o meu ponto de votação. Ó, seguinte, atualização aqui para vocês da parcial de Sport Ceará, os ingressos esgotados. Óbvio que uma parte aí deve estar na mão de cambistas, sem dúvidas, mas vai lotar, velho. Eu até fiquei na dúvida, pô, será que vai lotar mesmo? Por causa dos valores dos ingressos, mas vai lotar. Tá claro aí para todos vocês, ingressos esgotados. Se não lotar, vai bater 95% da capacidade, pelo menos, disponível. Eles não divulgaram ali exatamente a quantidade, se vai ser 26 mil, 27 mil e tal, mas eu queria só retificar um pouquinho do que eu falei na última sexta-feira em relação aos valores dos ingressos. Velho, eu só aceito, eu tenho que aceitar um pouco mais esses valores porque a gente está em 2024, a gente não está em 2010 mais. Então, naturalmente, os valores dos ingressos vão subindo com o decorrer do tempo mesmo. Tem para onde? Inflação, né, irmão? Tudo precisa de dinheiro. É um clássico nordestino, é um jogo da reinauguração da Ilha do Retiro, é uma reta final do campeonato, é meio que uma decisão para os dois, então é um jogo que tem um apelo muito importante, né? Não é um esporte e Operário tem um apelo, um nível de apelo, o Sport Ceará o apelo é muito maior, pela razão óbvia, né? Então, assim, dá para se entender os ingressos estarem nesses valores, beleza. Dito isso, nos próximos jogos tem que baixar, não tem para onde. Tipo, tu vê Sport Operário para tu pagar 150 conto, 200 conto, pelo amor de Deus. Heitor, mas tu tem que ser sócio, eu já sou, gente. E aí o grande recado é, seja sócio. Se tu for para muitos jogos aí, vale a pena ser sócio. Tu contribui com o clube e tu ganha desconto em ingresso e tal. E às vezes tu pega ingresso pelo check-in também, dependendo do teu plano de sócio. Então, seja sócio, velho. Ponto. Sei que uma parte do sócio até às vezes nem consegue pegar o ingresso, porque abre para uma categoria para depois abrir para outra e por aí vai. Quem paga mais vai ter mais vantagens, por razões óbvias, né? É lógico isso.